Meus irmãos e irmãs, vocês que nos visitam, eu quero ler com vocês aqui, mais uma vez, pela 10ª vez, um texto da carta de Tiago. Antes, entretanto, eu quero orar com alguns de vocês. Eu tenho repetido daqui algumas vezes o fato de que, num momento assim, a gente traz no nosso coração, eventualmente, algumas coisas que precisam ser deixadas de lado, sem o que a gente não consegue ouvir aquilo que Deus quer falar e nos dizer. É possível que você tenha vindo para esse lugar com o coração pesado, com um monte de coisas que precisam de solução, que esperam você amanhã de manhã, quem sabe um pouco mais cedo você vai voltar para casa, não sabe como dar conta do que ficou. E esse é um momento de nós nos apresentarmos diante de Deus, de alguma forma reivindicando a ocorrência aqui, por assim dizer, de um milagre que se estabelece só quando o povo de Deus se reúne. O que Cristo disse é que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele estaria ali no meio deles. É claro que você pode orar, e você ora assim individualmente, mas existe um poder que o Espírito Santo dispensa na direção do seu povo, na sua direção, na minha direção, quando a gente se reúne em nome de Jesus. Enquanto a gente orava e cantava, eu me lembrei do Salmo 142, você nem precisa abrir, mas veja só como o Davi ora. Talvez seja essa a sua condição, e se assim o for, é com você que eu gostaria de orar, antes da gente ler aqui o texto da carta de Tiago. Davi, numa circunstância super difícil da sua vida, intocado numa caverna, orou a oração do Salmo 142, e lá pelas tantas ele disse assim: Senhor, atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. É o tipo da declaração direta, super objetiva e franca, mas franco seria impossível. Atende o meu clamor, e a razão é a mais objetiva das razões para a gente se apresentar diante de Deus numa hora assim. Eu me vejo muito fraco. Se for essa a sua situação, vamos exercitar o milagre da reivindicação do poder transformador de Deus na nossa vida, nós nos apresentando juntos em nome de Jesus. E se você estiver assim, desejoso de participar dessa oração, você pode vir aqui um minutinho, não que vir ou não vir faça a operação do milagre em si, mas vale muito a pena você vir. Jesus, muitas vezes, dramatizou essas experiências de milagre, a ponto de um dia, diante de um cego, ele cuspir na terra e fazer lodo e aplicar esse lodo nos olhos do cego. Muitas outras situações em que o Senhor chamou, por exemplo, o homem da mão ressequida, vem para o meio, e o homem veio, se apresentou. Então, existe sim alguma coisa que acontece no seu coração quando você se movimenta, se apresenta, se agita e diz: é comigo, Senhor, eu quero uma operação da tua parte agora. Mesma oração, Salmo 142, depois de Davi ter orado assim: atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Ele disse assim: tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Que oração dramática! Tira a minha alma do cárcere, desaprisiona, Senhor, meu coração, para que eu esteja habilitado a agradecer, a te louvar, a me apresentar diante de ti. Então é por isso que a gente vai orar, porque senão, em cárcere, eventualmente, você nem vai ouvir o que a gente vai dizer agora, refletir em torno da palavra de Deus. Então é para, de maneira milagrosa, nós juntos, em nome de Jesus, rogarmos essa infusão dos céus nas nossas vidas, do poder libertador, desaprisionador do Espírito Santo. Ó Deus, Tu conheces
porque cada irmão, irmã, eventualmente alguns que nos visitam, estão aqui para dramaticamente apresentarem-se diante do Deus Todo-Poderoso, o Senhor que opera de maneira inaudita, milagrosa, o Senhor que por seu amor nos busca insistentemente, como Pai ao pródigo, o Senhor que nos amou com um amor incompreensível e enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, na cruz do Calvário. E a tua palavra declara que o Senhor Jesus, na cruz, tomou sobre si todas as nossas enfermidades, as nossas doenças, as espirituais, o pecado e todas as suas terríveis consequências, a depressão, a opressão satânica e maligna, a noite que não permite a alguns ou algumas conciliar o sono, a ausência de paz. O Senhor Jesus, na cruz do Calvário, tomou sobre si todas as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, dores que têm a ver com os fracassos que se contam no nosso passado, no meio dos meus irmãos e irmãs, dores que têm a ver com o que nós não podemos mudar, questões que precisam de uma intervenção milagrosa do Deus dos impossíveis. E nessa hora, em nome de Jesus, do Senhor que declarou que onde houvesse 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele ali, neste meio, neste lugar estaria. Nós estamos aqui agora nessa condição. Rogamos que o Teu Espírito Santo sobre nós se derrame com força e poder, e desaprisione as almas prisioneiras da opressão maligna, da dor, do temor, do medo, da ansiedade, da expectativa de dias ruins diante de si, da doença que insiste em bater a porta, a vida, enfermar o corpo, a alma, a mente, as emoções. Em nome de Jesus, opera grande coisa, para que o Teu nome entre nós receba glória, honra e louvores. É o único nome que merece glória, honra e louvores. E rogamos que numa operação extraordinária, que se multiplique às centenas, aos milhares, entre nós, entre aqueles que representamos nesta hora e por quem oramos, o Teu nome seja muito mais exaltado. E entre nós, corações livres, desaprisionados, haja muitos louvores subindo aos céus. Também, por Teu Espírito Santo, traze, ó Deus, as nossas mentes, nosso raciocínio, as nossas emoções, nesses minutos também, cativo à Tua presença, à obediência de Cristo, quando formos refletir sobre a Tua palavra santa, gloriosa, espada viva de 2 gumes, que penetra, ó Deus, que ela penetre nos nossos corações e opere grande coisa, também para a exaltação de Jesus. Em nome dEle é que Te rogamos e pedimos, e Te agradecemos, porque temos convicção completa, que o Espírito de Deus está entre nós, que o Senhor passeia nesse lugar, e que o Senhor já operou grande e maravilhosa obra nessa noite, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos e irmãs, texto é de Tiago, capítulo 5, vamos todos ficar de pé um minutinho mais, com a licença de vocês, paciência de vocês, nós vamos ler os 6 primeiros versos do capítulo 5. Vocês vão ver que o tema é um tema, talvez, estranho, mas é um tema tão bíblico. Aqui mesmo em Tiago, esse tema, objeto da nossa reflexão de hoje, é tratado em todos os capítulos, exceto no capítulo 3, em que Tiago abriu um parênteses
de certo modo, longo para tratar de uma questão capital que já foi objeto de uma dessas 9 anteriores mensagens na carta. O tema tem a ver com dinheiro, com riqueza, com bens materiais. E como a gente vem estudando desde março, os temas do capítulo 1 até o 5, onde nós estamos agora, esse tema não foi selecionado quando a gente falou aqui de obras e ofertas, nada disso. Você pode ter absoluta certeza que é uma mera coincidência, se é que a gente pode dizer assim. Aliás, quem deveria estar hoje aqui à noite era o pastor Antônio Carlos, mas por conta de outros compromissos, me coube essa honra, esse privilégio. Nós vamos tratar desse tema na sequência daquilo que creio que seja o Espírito Santo a determinar que o tema dessa noite seja esse. Ah, tá certo. Bem lembrado aqui para o Josué. Já que eu mencionei pastor Antônio Carlos, amanhã à noite não haverá a aula quinzenal de Efésios. Ela foi suspensa por conta desse mesmo compromisso a que o pastor Antônio Carlos teve que atender, então amanhã à noite não tem essa aula, certo? Amanhã não tem aula, muito bem lembrado. Só no dia 31. Voltando então aqui a Tiago. Vocês podem projetar ali o tema. É um tema estranho, como disse a vocês, mas é Tiago que tratou dele. Nós vamos tratar. E a pergunta é essa: você tem problema com dinheiro? Já já a gente vai falar disso, lendo aqui o capítulo 5. Vejam só o que Tiago diz a respeito desse assunto. Em particular, esses 6 primeiros versos são dirigidos a não crentes, com toda certeza. Tiago dirigiu-se quase que o tempo todo nessa carta à igreja, aos irmãos. Aqui, certamente, Tiago se dirige a ricos não crentes, eventualmente, alguns que davam uma certa passada pela igreja, até podia ser o caso. Mas, certamente, era gente não convertida, dada a sentença que sobre esses ricos pesava na linguagem fortíssima, profética, ecoando as profecias do Antigo Testamento, desses 6 versos de Tiago, capítulo 5. Verso 1 do capítulo 5. Atendei agora, ricos. É uma palavra a ricos, ímpios. Não era um rico qualquer, um rico convertido, como houve vários descritos no Novo Testamento e no Antigo. Ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Pesada palavra de denúncia de crimes, de pecados cometidos por aqueles ricos ímpios, seguida de uma sentença. O juízo pesa sobre as suas vidas. No capítulo 1, que nós já lemos aqui na segunda mensagem desse estudo de Tiago, capítulo 1, verso 9, 10 e 11, é uma palavra dirigida a crentes ricos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. O rico, certamente um crente, na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seus caminhos. Capítulo 2, que lemos recentemente, meses atrás, e refletimos aqui. Capítulo 2,
verso 2. Se, portanto, entrar na vossa congregação ou sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? E no capítulo 4, nós já lemos também, em outro domingo, versículo 3, tratando da cobiça, dos problemas entre irmãos e das orações que não obtinham respostas, Tiago diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. E o fim do capítulo 4, a partir do verso 13, que também já foi objeto de uma pregação recente aqui desse púlpito, trata de empreendedores, alguns ricos, empreendedores ricos, alguns crentes e alguns não crentes, e aos quais tocava um problema sério e grave que Tiago aqui denuncia, a soberba de planejarem, de quererem empreender sem os auspícios de Deus, sem dependerem de Deus. Vocês podem então se assentar. O tema, portanto, perpassa toda a carta de Tiago. Tema sério. E se Tiago tratou dele, e naqueles dias havia, lá pelo ano 50 depois de Cristo, latifundiários judeus na Palestina que iam comprando mais e mais terras e, num certo sentido, empurrando os pequenos proprietários de terras para fora das terras ou os deixando ali numa condição quase que de escravidão. E esse tema, portanto, tinha tudo a ver com aqueles dias. Certamente existe alguma coisa a se aprender nesses tempos a respeito desse assunto tão sensível e tão polêmico. Você talvez tenha aí no seu coraçãozinho, diante desse título, o pensamento seguinte, afinal de contas, esse assunto não é profano demais para ser tratado do púlpito? Ou ele é santo? Uma coisa eu posso dizer para você, sem que você precise me responder se o assunto é santo ou profano, é que no Brasil, para falar aqui do mundo que a gente conhece e entende um pouco mais, e que tem acompanhando mais, os evangélicos têm sido tratados para o mundo empresarial como um ótimo mercado. Exemplo do que eu estou dizendo daqui para ilustrar a nossa meditação nessa noite. Reportagem do Globo de sexta-feira passada. Reportagem inteira, página inteira, tratando do mercado da música gospel. Mercado de 1,5 bilhão de reais no ano passado. E a reportagem trazia alguns nomes, confesso a vocês, que eu não tinha a menor ideia de quem eram aqueles cantores gospel. Mas também, quem fala joia, quem usa a expressão joia, e joinha e coisas do gênero, eu me incluo aqui nessa solidariedade com o Vanderlei, não pode conhecer esse pessoal gospel, especialmente os mais jovens. Verdade é que a matéria dizia o seguinte, esse é um mercado maravilhoso para a indústria fonográfica. Dizia o seguinte, 10% de todo o mercado de CDs e DVDs no Brasil hoje tem a ver com esse segmento gospel. E as grandes gravadoras internacionais dedicam faixas inteiras do seu business, do seu negócio, só para cuidar dessa história da música gospel. Mais uma coisa que a reportagem dizia, no ano passado, dos 10 cantores, cantoras, sei lá, artistas de música, que mais venderam, 4 dos 10, 4 eram do segmento gospel. Se você achar que 10% é pouco, só para você comparar, lá nos Estados Unidos, um mercado bem maior, 3,6% é a fatia desse segmento gospel no mercado de DVDs e CDs nos Estados Unidos.
E a mesma matéria dizia, olha, hoje já há no Brasil 45 milhões de evangélicos, um mercado enorme. Esse pessoal é fiel, compra disco à beça, coisa boa e um lixão tremendo. Aqui acresce uma matéria que eu fiz por minha própria conta e risco. Você tem problema com dinheiro? Talvez você me respondesse o seguinte, Theo, algumas possibilidades de resposta que eu já tenho colhido por aí, conversando, ouvindo, vivendo. Dinheiro não é problema, mas solução. Não é verdade? Você já deve ter ouvido alguma coisa nesse sentido. Alguém me diria o seguinte, Theo, meu problema é a falta de dinheiro. Um outro podia dizer o seguinte, como eu já ouvi algumas conversas em torno desse tema, dinheiro só é problema para quem não tem. Já ouvi. Não sei se você já ouviu. Já ouvi um outro dizendo o seguinte, essa história é tão sensível que eu confesso que prefiro saúde a dinheiro. E ouvi, no ambiente de trabalho, um sarcástico parafrasear essa afirmação, dizendo o seguinte, eu prefiro dinheiro com saúde. Aqui nesse texto de Tiago, nos 4 capítulos em que o tema é tratado, há, outra vez, 3 aspectos grandes aqui que eu quero citar para vocês, e nessa noite, mencionando possivelmente 2 deles e deixando o próximo para o domingo que vem, na expectativa de que você volte para a gente concluir esse texto. Em primeiro lugar, Tiago, que não é um texto profundamente teológico como as cartas, por exemplo, de Paulo, mas Tiago dá umas pinceladas, por assim dizer, naquilo que a gente poderia chamar de teologia do dinheiro, se apoiando no pensamento do Antigo Testamento, que ele conhecia muito bem, e se apoiando certamente nos ensinos de Cristo, seu irmão. Tiago era irmão de Jesus. Então, desse texto de Tiago, há coisas que tratam daquilo que eu estou daqui chamando de teologia do dinheiro, para você entender, sem pretensão de exaurir o assunto, mas apenas umas pinceladas aqui e acolá, para a gente entender aquilo que a Escritura, em particular essa carta, tratam a respeito desse assunto. Segundo lugar, especialmente no capítulo 5, como também já havia sido feito no capítulo 2, Tiago faz uma denúncia séria e grave, como um juiz autorizado por Deus, pelo Espírito Santo, denúncia que mira ricos, e você sabe que essa história de rico, o que é ser rico é uma questão extremamente relativa, depende do contexto, do ambiente, mas enfim, Tiago mirava os ricos, ímpios, não crentes, eventualmente alguns frequentando os templos, e os mira, e sem ressalva, sem reservas, sem rodeios, sem qualquer tipo de tergiversação, denuncia os seus crimes. Nesse capítulo 5, 4 grandes pecados denunciados aqui. Finalmente, da leitura da carta de Tiago, a gente pode tirar aquilo que eventualmente é o que mais nos interessa. Como é que eu, servo de Jesus, você, servo, serva de Cristo, devemos nos relacionar com o dinheiro, para que ele não seja um problema na nossa vida, seja bênção, eventualmente, falta ou abundância. Então, desse texto a gente tira alguns traços do que seria uma teologia a respeito do dinheiro. A gente tem aqui, certamente, no capítulo 5, denúncia com sentença e, finalmente, princípios que me indicam forma de eu me comportar e me relacionar com riqueza, com bens, e também me relacionar com quem não tem ou tem desse bem. Em primeiro lugar, meus queridos irmãos, vale a pena lembrar aqui o que nós lembramos quando a gente estudou o capítulo 2 dessa primeira carta. Olhando as Escrituras e o pensamento de Tiago, fica óbvio o que para você pode ser óbvio, mas para alguns, eventualmente, nem tanto assim, e é bom a gente repetir, pobreza não é, segundo a palavra de Deus, sinônimo de piedade.
E de outro lado, riqueza não é sinônimo de bênção. Assim como riqueza não necessariamente é sinônimo de injustiça ou impiedade. Então, vou repetir. Não necessariamente pobreza significa piedade. Da mesma forma, riqueza não necessariamente é indicativo da bênção de Deus na vida do que possui muitos recursos. E de onde a gente tira essa conclusão? Só aqui na carta de Tiago. Nós lemos no capítulo 1, versículo 9, 10 e 11, Tiago se dirigindo a pobres e dizendo: vocês têm um valor enorme no qual vocês devem se gloriar, sendo pobres. Ricos, gloriem-se na sua insignificância e os iguala diante de Deus, não atribuindo, portanto, valor intrínseco nem à pobreza, nem à riqueza. Falando dos pobres, Tiago no capítulo 2 disse, vocês leram aqui comigo: porventura Deus não escolheu os pobres, segundo esse mundo, para serem ricos em fé e herdeiros do reino preparado para aqueles que o amam? Então Deus, dando aos pobres, e ele se referia a gente pobre do ponto de vista de bens materiais, indicando que Deus lhes dava um tratamento todo preferencial. Então, não há virtude em si, nem em pobreza, nem em riqueza. Um outro princípio a compor os traços de uma despretensiosa visão teológica sobre dinheiro, sobre bens, sobre riqueza, é que, eventualmente, sim, bens materiais podem ser indicativo de bênção de Deus. Eu posso citar aqui muitos, mas patriarcas, gente que andou com Deus, lá no Antigo Testamento, como Abraão e outros mais, e reis, como Salomão, que diante de Deus pediu sabedoria e Deus o abençoou com muitas riquezas. Riqueza como sendo indicativa, nesse caso particular, de bênção de Deus. Da mesma forma, e muitas situações, pobreza aparece como sendo demonstrativo de piedade e de consagração a Deus. E para não avançar muito na discussão teológica, basta citar 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, eu creio que é esse o texto, em que Paulo chama a atenção dos crentes para a vida de Cristo. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, na sua condição assumida de homem, mas também viveu da maneira mais simples possível do ponto de vista de recursos materiais. No caso do nosso Senhor, pobreza era representação direta da sua piedade, da sua consagração, do seu comprometimento com a execução da vontade do Pai na sua carreira. Um terceiro princípio a respeito desse aspecto que compõe a teologia do dinheiro e da riqueza é que, embora a gente precise considerar as duas coisas anteriores, os dois postulados anteriores, a Bíblia não é neutra. Isso é uma surpresa séria e grave. A Bíblia não trata com neutralidade a questão da riqueza. Pesa sobre os que possuem muitos recursos e muitos bens uma tentação particular e peculiar dessa condição. Jesus foi direto e duro para indicar algumas coisas que surpreendem. Por exemplo, ele disse, diante da decepção de um jovem que o procurara, jovem rico, detentor de muitas propriedades, e que, à vista da reivindicação de Jesus para um discipulado completo, deixou a presença de Jesus decepcionado e triste. Jesus disse o seguinte: dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Isso não é uma posição neutra. O que Jesus está dizendo é o seguinte: olha,
quem possui muitos bens dificilmente vai entrar no reino dos céus. Se nós formos ler com atenção os textos do Antigo Testamento, objeto agora de uma das classes, mais uma vez, com o nosso querido presbítero Ângelo e o Alex, você vai ver na profecia de Amós, de Miqueias, de Isaías, de Jeremias, condenações gravíssimas a ricos que padeciam dos problemas e dos pecados denunciados aqui, especialmente no capítulo 2 e no capítulo 5, por Tiago. Ricos que não entrariam no reino dos céus porque haviam acumulado de maneira fraudulenta, haviam enriquecido de maneira ruim, haviam enriquecido mal. Ricos que, independentemente da origem dos seus recursos, é o que Tiago diz no capítulo 2 e nesse capítulo 5, usavam mal os seus recursos. Um dia, Jesus, e isso aparece no texto de Lucas, capítulo 12, foi instado por um homem a intermediar uma discussão que tinha a ver com a divisão de uma herança. E Jesus disse o seguinte: olha, você toma cuidado, porque eu não fui constituído juiz entre vocês. Tome cuidado com a avareza, porque os bens da vida de um homem, o valor da vida de um homem, não se deriva dos bens que ele possui. E Jesus contou uma história, uma parábola gravíssima para denunciar uma condição de alto perigo espiritual, que ronda especialmente a vida de quem tem muito recurso. E a questão é que a Bíblia não é neutra por uma razão óbvia. Da alma humana, quem tem muito é mais tentado a confiar mais na sua própria capacidade de gerenciar a sua vida. É mais tentado que quem tem pouco a confiar na estabilidade da sua vida como derivativa dos recursos que amealhou. É óbvio. Quem tem pouco, um náufrago sem nada no mar revolto da vida, muito mais facilmente se agarra com todo o seu coração à boia da salvação que eventualmente lhe é apresentado e é tirado como sendo Jesus. O rico, com muito mais dificuldade, é essa a denúncia que Jesus fez, sem nenhum tipo de preconceito contra a riqueza em si, mas é Jesus dizendo: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Que mensagem dura, difícil, mas foi Jesus quem a proferiu. Ser rico é correr um enorme e peculiar risco de desastre moral. A frase que eu copiei de um dos textos que tenho lido esses dias, comentário a essa carta tão rica de Tiago. Um quarto postulado que tem a ver com essa questão do dinheiro e da riqueza. Meu querido irmão, minha querida irmã, isso vale para todos nós, qualquer que seja a sua condição financeira e econômica. Ter como objetivo na sua vida ficar rico não é objetivo que case com a vida de um cristão genuíno. Salomão, escrevendo texto de Provérbios, capítulo 23, versículo 4, diz o seguinte, texto repercutido por Tiago na sua carta, especialmente no capítulo 1, quando ele diz o seguinte: olha, tudo passa e o rico vai sumir na sua fragilidade. Salomão diz o seguinte: não te fatigues para seres rico, nem apliques nisso a tua inteligência, porque a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Estabelecer como objetivo da sua vida, se você é crente, se você é discípulo de Jesus, ser rico
é objetivo que cancela, que briga de frente, que se choca absolutamente de frente com o seu compromisso de discípulo de Cristo. Tiago declara que é assim, ou seja, que cristãos não podem estabelecer este alvo como alvo central da sua vida, entre outras razões, pela razão óbvia de que não se pode estabelecer a vida sobre uma base tão falsa, tão frágil quanto a riqueza. Seria uma insensatez confiar sua vida a uma coisa tão perecível quanto as riquezas. É o que Tiago diz no capítulo 1 que a gente acabou de ler dessa sua carta. O problema é que é impossível, Jesus disse, servir a dois senhores. E essa é a dificuldade de quem tem muito. Para servir a Cristo, ele tem que abrir mão de um senhor, que são os bens, que é a busca por mais. Esse senhor é impiedoso, é inclemente, é tirânico, exige fidelidade total. E Jesus disse, vocês não podem servir a dois senhores. Não podem servir a Deus e ao Deus dinheiro, a mamon, as riquezas. Essa é a palavra de Jesus cristalina, não há neutralidade nesse assunto. Se eu estou dizendo aqui que é bíblico, que um cristão não pode estabelecer como objetivo da sua vida, ele tenha a condição que tiver, ser rico, enriquecer. Por outro lado, passa longe da minha palavra aqui a ideia de que você não pode almejar ser o melhor profissional, mais excelente e crescer na sua vida profissional para honrar Jesus e eventualmente ser recompensado financeiramente. Nenhum crente verdadeiro, discípulo de Jesus, que prospere financeiramente e queira Deus que todos prosperem assim, para a glória de Jesus, nenhum desses que, em mantendo compromisso firme com Cristo, como Senhor da sua vida, prosperam como decorrência dessa bênção, dessa graça, que Deus também derrama sobre os seus filhos, na forma de bens materiais. Ninguém tem que se sentir culpado porque tem, porque recebeu. A questão é como você se relaciona com aquilo que você tem recebido. E o que é que você faz do que você tem recebido? Finalmente, esse texto de Tiago, especialmente no capítulo 2, nesses traços tão rápidos aqui da teologia do dinheiro, indicam que Deus privilegia, Deus dá um tratamento preferencial aos mais vulneráveis, incluindo os mais pobres. Capítulo 2 de Tiago, versículo 5. Deus escolheu os pobres, os que têm menos, e que abrem-se mais, para se enriquecerem da graça de Deus, que é permanente, que vale por toda a eternidade. Deus os escolheu para serem ricos na sua graça e herdeiros do reino destinado para aqueles que o amam. 1 aos Coríntios, capítulo 1, texto que também se tem em mensagens anteriores, versículo 25, 26, 27, 29, Paulo diz o seguinte: meus irmãos, reparem na vossa vocação. Não foram chamados muitos de nobre nascimento, alguns sim. Por exemplo, o texto de Atos, lá no finalzinho, declara que Públio, um homem chamado Públio, que era o maioral da ilha de Malta, certamente um homem rico, hospedou Paulo, certamente instalou na sua casa uma célula, numa igreja, alguma coisa assim, e abençoou Paulo com seus recursos. Mas diz Paulo, reparem que não foram muitos nessa condição que foram chamados. Mas Deus tem escolhido as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, e as fracas para confundir as fortes. Capítulo 5, isso que acabei de lhes dizer tem a ver com essa
esse arcabouço simples, mas que espero que os abençoe, de uma teologia associada ao dinheiro. Falamos aqui, pobreza não é sinal de piedade nem riqueza de bênção de Deus necessariamente. É um tiro, por assim dizer, no coração da chamada teologia da prosperidade, antibíblica até o fim. Tanto quanto no seu outro extremo, que andou vendo vantagem e valor em si na pobreza, e que tinha a ver com a teologia da libertação. Dissemos daqui, então, bens materiais podem sim, eventualmente, ser representativos de bênção de Deus. Podem mesmo. E, eventualmente, a gente vai orar por isso, para que Deus abra portas, abençoe o emprego, o trabalho, e, mercê de Deus, você avance financeiramente. Não há neutralidade quando se trata desse assunto, Deus declarando que existe um risco sério, à medida em que você enriquece, prospera financeiramente. Aquela brincadeira que se fala a respeito de alguns jogadores de futebol super crentes, dizimistas, enquanto estão ali no sub-20. Depois o salário vai ficando mais gordinho, mais gordinho, se transfere para a Europa, e aí já fica a dúvida, será que ele continua sendo dizimista? Imagina, dízimo do Neymar transtorna uma igreja lá em Barcelona, né? Se ele resolver dar o dízimo daquele dinheiro, e então a tentação é justamente essa. Ao invés de, à medida em que se ganha mais, dar-se mais, é justamente o contrário. Enriquecer como objetivo de vida definitivamente não é uma proposta bíblica e cristã para a sua vida, para a minha vida. Deus privilegia os pobres. Agora, volte-se outra vez para o texto do capítulo 5 de Tiago. Tiago, como lhes disse aqui no começo dessa nossa reflexão, se dirige nesse ponto, em particular, a ricos ímpios, não eram salvos. Bem diferente de Paulo escrevendo a Timóteo no capítulo 6, com recomendações para irmãos abonados da igreja, convertidos. Aqui, claramente, Tiago sentencia juízo de Deus sobre homens ímpios. Ele diz, e aí você pode me dizer o seguinte, mas se a sentença e se a palavra é dirigida a ímpios, e eu não me incluo neles, eu sou salvo pela graça de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor, nossa vitória, o que esse texto tem a ver comigo? Se é a palavra de juízo para os outros, Calvino, João Calvino, reformador, de que deriva a nossa teologia reformada, comentando esse texto, disse que há pelo menos 2 objetivos para você e eu, nós, Igreja do Senhor, gente salva e convertida, ouvir com atenção essa denúncia e essa sentença. Em primeiro lugar, diz ele, para que nós, crentes, jamais invejemos essa condição. É sentença pesada, e eu preciso entender a seriedade do tratamento de Deus quando lida com assuntos assim. De modo que meu coração jamais inveje uma situação assim. E vocês lendo o Salmo, por exemplo, 73, salmista em luta, sofreu observando a prosperidade, a riqueza, a saúde de homens ímpios e maus. Dizendo, bom, eu estou nesse bagaço, nesse sufoco, nessa pindaíba, desculpando aqui o termo, não sei se pindaíba está no nível de joia, joinha, não sei, né? Tá, né? Deve ter um negócio mais adaptado. É mais antigo ainda. Depois vocês me deem uma colinha para eu usar domingo que vem e me comunicar melhor com a geração de vocês. Porque pindaíba, joia, tudo fica complicado, eu sei. Nessa dureza, também está na mesma linha, né? O salmista dizia, Senhor, eu estou entrando em crise, porque eu te amo, busco a tua presença, e estou aqui nesse bagaço, nessa lama total, ruim, mal, de saúde, de finanças, tudo ruim comigo, e esse ímpio ao meu lado, florescendo, a olhos vistos,
vi o ímpio prepotente, ora o salmista. Seu corpo é nédio, ele é gordinho, saudável, rijo. Então diz Calvino, irmãos e irmãs, deem atenção a esse texto, para que jamais passe pelo coração de vocês qualquer tipo de inveja quanto a essa condição. Calvino diz mais, esse texto também servia certamente de consolo para cristãos, irmãos pobres que padeciam por conta da pressão e da opressão imposta pela impiedade de ricos, de um sistema econômico impiedoso, proposto, patrocinado pelo poder econômico, que pesava como um aguilhão nas costas da igreja pobre, de irmãos pobres na Judéia. Então era consolo, porque Deus diz, a parousia, o dia do Senhor vem aceleradamente, quando o Senhor, o supremo juiz da vida e da terra, haverá de estabelecer finalmente justiça sobre todas as coisas. Aguardem. E, modestamente, eu me permito acrescentar a Calvino, com toda licença, uma terceira razão óbvia de todo o texto da palavra de Deus. Está aqui para eu ler, entender e fazer diferente. E olhar para o meu coração, porque eu sou feito exatamente do mesmo barro e da mesma matéria. E me ajoelhar diante de Deus, diante da vida, diante das Escrituras, e dizer, Senhor, livra a minha vida, com mais ou com menos, de cair nos mesmos pecados, nos mesmos vícios, nas mesmas armadilhas. Primeiro pecado aqui denunciado, gente rica, ímpia, que acumulava os seus recursos. Fim do verso 3, tesouros acumulastes nos últimos dias. Referência a esse tempo, pré-parousia, bem antes da vinda de Jesus, vinda do Senhor iminente, e esse pessoal anda a amealhar recursos, eventualmente de natureza fraudulenta, acumulando para si. E o texto diz, o vosso ouro e a vossa prata, as vossas vestes luxuosas estão com traças, e aquele metal que representa a vossa riqueza, deu ferrugem. Significa dizer, o juízo vem porque vocês acumularam e não usaram a ponto de dar traça e ferrugem. A imagem é pobre, mas me passou pela cabeça aqui, eu vou citar para vocês. Já vi em casas acontecer, não vou dizer que casas, mas gente que gosta muito de chocolate, muito mesmo. Chocolate, por exemplo, da Lindt, e ganha aquele monte de chocolatinho. Mas sabe que tem outros em casa que gostam mais ainda de chocolate Lindt. Então, para não ter aquele constrangimento de ter que dividir, ou por outra razão qualquer, pega aquele pacotinho, esconde, guarda, para naquelas horas mais privativas, recorrer àquilo que, desculpa aqui, vou dar uma gastada, mas que em inglês se chama de comfort food. Sabe o que é isso? É comida de conforto. Quando você está meio deprimido, você come mais, para dar um conforto. E um chocolatinho dá um conforto extraordinário. Às vezes é um santo remédio. Mas pega o chocolate gostoso para não dividir, guarda no armário, depois esquece e vê que deu um mofo. Nem comeu, nem dividiu com os outros. A sentença é exatamente essa. Vocês acumularam o que Deus lhes deu para ser bênção para muita gente, e deu traça, deu mofo, deu ferrugem num metal tão precioso quanto o ouro que não enferruja. Acumulastes nos últimos dias. Vocês deviam estar se preocupando em buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que está próximo, parousia, o dia do Senhor. Ao contrário disso, trabalharam buscando acumular. Não se está falando aqui de gente previdente, que trata das suas finanças pessoais com previdência, nada disso. É gente que acumula egoisticamente, não divide, não pensa nos outros, não faz aquilo que é a recomendação de Paulo na carta aos Efésios, capítulo 4.
Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe para ter para si e para ajudar aqueles que passam necessidades. Segundo pecado aparece no verso 4 desse capítulo 5. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido. O segundo pecado grave denunciado nesse ponto aqui era o pagamento devido a assalariados que aqueles latifundiários, empresários, retinham, não pagavam. Então, além, certamente, de pagarem salários de fome, exigirem a vida inteira, atrasavam os salários dos trabalhadores. Você leia o texto de Deuteronômio, leia Levítico capítulo 19, leia Malaquias, leia Jeremias capítulo 23, a denúncia é exatamente a mesma. E aqui, a gente poderia muito bem fazer vários exercícios de contemporaneidade, sei lá, vou inventar um outro, não vou falar em línguas não, viu, Josué? Esses dias a gente viu um vídeo em que um irmão, pastor, começou a fazer uma saudação e se enrolou desse jeito aqui que eu enrolei. E ele emendou uma língua estranha, falsa língua estranha. E nós demos boas risadas ali na reunião do conselho. Eu quase emendei um aqui para escapar dessa armadilha linguística. Enfim, contextualização é a palavra mais fácil desse pecado denunciado. Salário de trabalhadores retido. Isso pode acontecer num sistema econômico injusto, isso pode acontecer por empresas que tiram a vida e a alma dos empregados, e tem muito isso acontecendo. Eu tenho vivido ao lado de tantos jovens por aqui, as jornadas de trabalho são insanas. E aí você pergunta, cândida e ingenuamente, e pagam hora extra quando você fica até 11, meia-noite? Hora extra? Que hora extra? Que nada. E tanto mais que se poderia dizer desse texto. Reter os salários. Isso pode acontecer com irmãos e irmãs que sejam tentados a fazer economia em cima do salário daqueles que trabalham para si. Calvino, novamente, comentando essa questão do acúmulo e da retenção do salário dos trabalhadores, disse: Deus não designou o ouro para a ferrugem, nem as roupas para as traças. Pelo contrário, Ele os projetou como auxílios e ajuda para a vida humana. Se você tem recebido muito, tem absoluta certeza que Deus está te dando uma oportunidade de ser bênção para muitos. Bênção para muitos. Fazer fluir, para não enferrujar, para a traça não comer. Terceiro pecado citado aqui nesse texto, verso 5 do capítulo 5 de Tiago. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Aqui Tiago se refere, e novamente, toda essa discussão é muito relativa. Pastor John Stott, que foi redator de um texto editado, um texto maravilhoso, que dura até hoje, extraordinário, Pacto de Lausanne, num congresso que reuniu mais de 4.000 líderes cristãos de todo o mundo, lá na cidade suíça de Lausanne, em 1974. Ele redigiu esse texto e conta da tensão que houve naqueles dias, há 40 anos atrás, ou 50, sei lá, alguma coisa assim, entre pastores e líderes do primeiro mundo e do terceiro mundo, realidades completamente distintas, e tendo que tratar de estilo de vida evangélica, cristã, simples. As referências são totalmente diferentes. Você sabe que é assim, nós vivemos aqui, Brasil, uma sociedade de consumo bem diferente de 50 anos atrás, em que se falava joia e coisas do gênero. Se brincava, como o Vanderlei outro dia disse, soltando cafifa, pipa,
peão e bola de gude. Hoje a conversa tem a ver com o iPhone 6S, ou sei lá do que custa 3 mil não sei quantos reais, alguma coisa do gênero. Peão você comprava numa quitanda, que nem existe mais, não é assim, Vanderlei? Eu estou olhando muito o Vanderlei, usando ele como meu interlocutor direto, porque ele está com uma barba belíssima, que lhe impôs um ar assim de maturidade, e pode me ajudar aqui nessa saia justa, né, Vanderlei? Mas, enfim, as coisas mudaram enormemente. Mas, seja como for, Tiago denuncia o gasto excessivo, desregrado, autoindulgente, o prazer que se perdoa. Alguém que diz o seguinte: eu trabalho muito, mereço esse luxo. E Tiago diz aqui, eventualmente em dia de matança, que tem várias interpretações, mas uma delas seria: vocês se regalam, festas luxuosas como estilo de vida, não uma coisa ocasional, mas vivendo dessa maneira, às custas de pobres, ou então, enquanto alguns pobres morrem ao seu lado. Eu li numa dessas revistas da semana, uma entrevista curta com um promoter, uma figura de Hollywood, que está por aí pelo Brasil para ensinar a organizar festas. E ele disse coisas do tipo seguinte: já organizei casamentos, esse cidadão lá de Hollywood dizendo, já organizei casamentos de 25 milhões de dólares, e vestido de 700 mil reais é fichinha. Tendes vivido, diz Tiago, regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, engordado o vosso coração em dia de matança, referência ao juízo final, provavelmente. Aproxima-se o dia de juízo, e vocês vivem como no Titanic, dançando, se regalando, enquanto o navio está indo a pique. Deviam preparar e tratar das suas almas diante de Deus. Finalmente, verso 6, tendes condenado e matado o justo. Numa linguagem jurídica, diz Tiago, vocês estão sob o juízo de Deus porque usam do seu poder econômico para prevalecer nos tribunais sobre quem tem menos do que vocês. Essa é uma conversa totalmente contemporânea. Quanto isso acontece aqui e acolá. Como devo me relacionar com o dinheiro? Espero que você volte no domingo que vem. Reflita, ore, pense, e nós vamos aqui juntos alinhavar algumas coisas que têm a ver com a forma como, a partir da carta de Tiago, eu devo, de maneira saudável e abençoadora, me relacionar com o dinheiro, com os que não o têm e com aqueles que têm muito mais do que eu, eventualmente. Recomendação da carta de Tiago.